Alegria receber o convite da comunhão, como já de outros anos. Alegria por estar aqui com todos vocês, pessoas amigas, alguns que andaram alguns quilômetros para poder estar aqui hoje à tarde. Isso me enche de responsabilidade, mas por que não reconhecer, de muita alegria. E depois de ser apresentado a tantas coisas maravilhosas aqui na comunhão, ainda ser convidado para falar e ser convidado como amigo, e isso é um prêmio, isso é um louvor, e eu agradeço a honra e espero em nenhum momento jamais desmerecê-la, a amizade. Quando um dia eu tinha pouco mais de 20 anos, o meu pai completava 50 anos de idade, e eu dizia: meu Deus, quanto tempo meu pai já viveu. 50 anos para mim era um objetivo muito distante, era uma meta quase inalcançável, e meu pai chegava ali daquele jeito. Este ano, no começo do ano, no mês de março, eu olhei para um casal de gêmeos que eu tenho, e eu tomei um susto. Disse: meu Deus, eles já têm 10 anos. Eu disse: como o tempo passa rápido. A essas alturas meu pai já está no mundo espiritual há mais de 15, e eu já passei dos 50, e achava que os 50 naquela época era o fim do mundo, e aos 61 recebo mais uma filha, que não foi sem surpresa que no mês de maio desse ano eu digo: meu Deus, ela já tem 4 anos, e eu me percebi que eu estava me esquecendo de mim mesmo. Eu queria saber da idade do meu pai, dos meus filhos, da minha filha. De repente a gente quer saber a idade de alguém e o aniversário de um outro, e parece que a gente quer esquecer do nosso. Essa abertura é para dizer da relatividade de tudo isso. Afinal de contas, 4 anos para minha caçula é muito tempo. Pelo tempo que ela chegou, eu acho que não foi isso tudo, mas já se passaram 4 anos. Para o meu pai, 50 anos era uma meta que eu pensava que eu particularmente não alcançava, e admirava ele ter alcançado. E de repente eu já passei. E agora eu chego e me deparo com o Livro dos Espíritos com 160 anos. Quanto tempo? Em que sentido? Depende. Eu me admiro muito do Livro dos Espíritos já estar com 160 anos e eu praticamente não ter feito nada. Como fica muito grande 160 anos. O que eu tenho feito? Porque eu nasci num berço espírita. Para quem conheceu o Espiritismo ontem, para quem conheceu porque veio constrangido por uma dor, um convite totalmente esquisito, uma pessoa esquisita me chegou e me convidou para ser espírita, e eu vou lá para esse negócio esquisito, vou ver coisas esquisitas, gente esquisita, vou entrar numa cabine esquisita, vão fazer um negócio esquisito, e tudo é esquisito, e de repente eu sou espírita. Então, como é que fica 160 anos nesta relação? Para mim é uma relação dolorosa demais, porque eu tenho a sensação de que eu não sou espírita desta encarnação. Eu tenho a sensação de que eu sou espírita há mais tempo, talvez até um espírita rebelde, mas já sou há mais tempo. E eu digo: mas já passaram-se 160 anos, e o que eu fiz? O que eu estou fazendo? E eu fico meio admirado com o tempo. Afinal de contas, o tempo é rápido, é lento, é curto. O que é o tempo? O que são 160 anos? Se eu comparo isso dentro da história das religiões, o Espiritismo é muito novo, ainda não começou nem a andar, está engatinhando. Mas se eu comparo ao período que cada um de nós passamos encarnados, uau, já passou muito tempo. A essas alturas, para quem é espírita há pouco tempo, esquisitamente há pouco tempo, é compreensível até que a gente nem entenda essa coisa, porque é tão complicado. A gente achava que tudo era sim, sim, não, prego, madeira, ferro. E de repente o Espiritismo dá uma reviravolta geral na nossa forma de ver o mundo, de interagir com o mundo, de perceber o mundo e o mundo íntimo também. Como é que eu fico se eu já estou nisso desde que eu nasci? Como é que está a minha cabeça, o meu entendimento? Ah, mas hoje em dia o Espiritismo tem uma bibliografia vastíssima. Não posso dizer que sim, mas talvez das religiões que nós conhecemos, talvez seja que tenha uma bibliografia mais vasta, mais variada, mais rica,
e ao mesmo tempo um pouco distante da base. A gente às vezes lê, e eu estou falando aqui da minha imperfeição, às vezes lê uma obra espírita, apresentada como espírita, consagrada no meio espírita, mas parece que quem escreveu não leu a base espírita. E aí eu digo, meu Deus, eu acho que eu sou doido, porque só pode ser porque eu me sinto naquela situação da mãe, que convidou uma amiga para no dia 7 de setembro assistir a parada militar. E de repente vai passando que aquilo é uma verdadeira nuvem, ou é uma onda de gente marchando, tudo igual, tudo bonitinho. E a mãe chega para a amiga, lá vai meu filho. Ela disse, nossa, e como é que você está vendo seu filho nessa multidão? É o único que está com o passo certo. Quantas vezes eu me sinto nessa situação? Eu digo, meu Deus, eu sou aquele. Por isso que a minha mãe me encontra tão fácil. Ela olha para lá e diz, lá vai ele. E como é que te reconhece? Porque está esquisito isso. Então eu achei esquisito tudo no começo, o esquisito sou eu. Porque de repente eu leio Allan Kardec, eu digo, mas espera aí, ele disse isso quando? Agora? Foi uma psicografia dele? Veio por algum médium recente? Alguma obra que estava desconhecida? Não, está lá no Livro dos Espíritos. Mas espera aí, o Livro dos Espíritos tem 160 anos. Mas desses 160 ele passou 155 escondido para iniciados. Não, desde o princípio está aberto para quem queira. Espírita, não espírita, favoráveis, contrários. Nossa, mas será que só eu estou vendo isso? Um dia eu estava na casa de um amigo, e um amigo espírita, e ele tinha uma das melhores e mais bonitas bibliotecas, porque eram as duas coisas, tinha de tudo e tinha muito, e ainda por cima muito arrumada, era bonita. E eu fiquei entusiasmado, cheguei ali e disse, nossa, e como é que é esse... Jacó, isso aqui é a minha vida. Obviamente que eu pensei, a minha vida, porque ele vive lendo essas coisas, meio esquisito, convenhamos. E eu fui lá e comecei, disse, olha esse livro aqui, deixa eu pegar. E eu peguei ali uns 5 livros, me sentei, que tem, o lugar é tão bacana, que tem lá uma poltrona, uma luzinha própria, para não incomodar ninguém, parece até uma biblioteca. E eu peguei o livro, comecei a olhar, e eu digo, não, mas espera aí, o livro não tinha nenhuma marca, nenhuma dobra, não tinha nada, o livro estava lá novinho. Eu digo, tá bom, então deixa esse aqui, pega esse. E eu peguei o outro, estava novo. E aí eu pensei, fazendo bom juízo do meu amigo, ele deve ter esses aqui para mostrar, chamar a atenção, está muito bonito, e ele deve ter os de cabeceira, porque os de cabeceira aí a gente dobra, a gente risca, ele cai, amassa um pouco. Mas eu achei estranho, porque eu devolvi os 5 e fui pegar mais 5, e agora eu peguei aleatoriamente e todos eram novos. E no outro dia de manhã, quando ele amanheceu, estávamos conversando, e eu poderia ser discreto ou indiscreto. E vocês sabem que eu sou muito discreto. Os amigos sabem muito bem disso. E eu, com a minha descrição de sempre, eu disse, olha, você já ouviu falar em tal livro, um dos livros que eu tinha tirado da... Ele disse, não, de quem é? Eu digo, de tal autor. Ele disse, eu nunca ouvi falar nesse autor. Eu disse, mas que curioso, porque você lê tanto, né? Você não tem, pois é, aqui é a minha vida. Que legal. E desse outro autor, e aí eu comecei a perguntar dos autores que para mim eram um pouco conhecidos, e para ele eram desconhecidos. Quando ele terminou, eu digo, você não tem interesse nesses livros? São livros monumentais, um trata disso e o outro trata disso. Dos 5 primeiros que me interessavam, eu sabia do que tratava, e eu falei dos 5. Ele disse, me dê, anote aí que eu vou comprar. Eu digo, não precisa você comprar, eu vou fazer uma doação para você deles. Não, Jacó, não se preocupe, não, vou fazer uma doação. Mas Jacó, você é a minha visita, mas não se preocupe, inclusive eu já estou com eles. Bom, já que você já está com eles, eu agradeço. Muito bem, eu vou aqui. Aí me levantei na cara dele e peguei discretamente, com a minha descrição de sempre, ele disse, está aqui os 5 livros que você não conhece. Ele disse, Jacó, eu tinha esses livros. Não, você tem, são seus. Agora eu estou sem entender como é que isso é a sua vida e você não conhece partes da sua vida. Ele disse, não, Jacó, aqui para nós, é porque é tão bom quando chega uma pessoa aqui que diz, nossa, você lê muito. Eu digo, leio. Digo, meu Deus do céu. Mas a gente está rindo porque é engraçado nessa situação. Agora vamos fazer um filme agora dentro da casa da gente. A gente chega, aí vai procurar o Livro dos Espíritos. Aí encontra, está lá o Livro dos Espíritos, 160 anos, está lá pendurado. Aí a gente vai lá olhar, deixa eu ver se ele está muito marcado, muito riscado, muito lido. Ele está lá novinho, intacto, para as visitas chegarem e perguntarem se a gente já leu.
Não é mais ou menos assim? Lógico que eu estou exagerando, tá bom, eu reconheço. Eu escutei a sua voz mediúnica dizendo lá para cá, deixa de ser exagerado, Jacó. Pronto, tá bom. Eu concordo que você já leu o livro dos Espíritos. Às vezes eu digo em brincadeira, num seminário, para que ninguém se espante. Eu digo, olha, o livro dos Espíritos é um livro para a gente ler 5 vezes e aí depois começar a estudá-lo. Lógico que todo mundo se espanta. Mas o bom conselho não é aquele que você dá um conselho para que alguém faça. O bom conselho é aquele que você se espelha no que você fez. Eu comecei a estudar o livro dos Espíritos depois de ter lido 5 vezes. Então, quando eu aconselho, eu não estou dizendo nenhum absurdo. Eu estou dizendo um absurdo quando eu digo, e você deveria ler ainda 5 vezes, Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese. Leia só 5 vezes cada um. E Revista Espírita, não vamos exagerar, leia só 2 vezes. Pronto. Aí, a partir daí, a gente começa a entender o que era que Allan Kardec queria e o que era que os Espíritos queriam. Mas isso em que? Em teorias complicadas, propostas difíceis, um linguajar rebuscado. Não, tudo simples. Mas como é que tudo simples é difícil da nossa percepção? Primeiro porque a gente não lê procurando o simples. Muita gente lê o livro dos Espíritos querendo uma resposta para a sua dúvida. Mas como a sua dúvida é muito específica, e o livro dos Espíritos é um livro sintético e não analítico, nós ficamos na dificuldade, porque eu queria que ele perguntasse exatamente do jeito que eu estou sentindo. Desse jeito não tem, então você vai ter que fazer extrapolação, vai ter que fazer contextualização, você vai ter que ter um pouquinho de mente mais aberta. Como nem todo mundo é tão aberto, eu até posso até dizer, ofendendo aos senhores e às senhoras, quase todo mundo aqui é tão fechado quanto eu, a gente precisa ler 5 vezes. Para aquelas pessoas melhores, mais abertas, assim, que têm, eu já ia dizer cabeça grande, mas isso não pega bem, assim, que são mais dedicados, lendo 3 vezes já está de bom tamanho, mas não regatei não, leiam 5 que faz bem. Afinal de contas, se eu me assustei com meu pai ter 50 anos, e qual é o tamanho do meu susto com o livro dos Espíritos tendo 160 anos? É algo que me comove. E aí, já que me comove, vamos entrar em algumas questões bem simples, não só do livro dos Espíritos, mas pegando carona também nas outras obras de Allan Kardec, ou pelo menos em algumas delas. Essa pergunta, eu vou começar por uma coisa que toca a todo mundo. E como Allan Kardec era sagaz, tem os Espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Olha como ele era danadinho. Eu não vou perguntar se eles têm a condição de me ajudar, porque ficaria muito pessoal. Eu ponho no genérico, não digo quem é, essas pessoas, certas pessoas, e aí, dependendo da resposta, eu me incluo, né? Olha que eu estou maldando a vida de Allan Kardec, mas eu estou fazendo isso para quê? Não porque ele tenha escrito nessa intenção, mas pelo menos quando a gente lê, a gente se coloque. Peraí, certas pessoas, será que é o meu caso? Será que os Espíritos têm o poder de afastar de mim certos males, as coisas ruins? E olha como ele é bacana, ele põe uma generalidade. Males, o que são males? Tudo que não presta. Como? Tudo que não presta que você não gosta. Porque tudo que você gosta, mesmo que não preste, é bom, então deixa quieto. Você já fica assim, a gente fica num clima bem, fica bem na fita, como a gente diz vulgarmente. E Allan Kardec foi num outro ponto precioso. Eu quero que você veja se ele afasta os meus males, não é o mal, são os males. E ainda pode me favorecer com a prosperidade. Convenhamos, depois que a gente pensa desse jeito, dá vontade da gente saber a resposta, não dá? Mas como todo mundo já leu o livro dos Espíritos, a gente não vê a resposta e deixa para lá. Isso não dá certo, porque senão você está tirando a minha possibilidade de pensar, pensando do jeito que você pensou a pergunta. Então tá bom, vamos lá, para a gente não criar muitas confusões. De todo, não. Ou seja, os Espíritos não podem afastar todos os seus males. Por quê? Porque alguns deles estão nos decretos da providência. A gente deveria parar aqui. O que é um decreto da providência? Deus estava meio chateado hoje e disse, não, esse daqui que vai nascer, põe aí, anota, para ele tem isso aqui. A gente pensa desse jeito, porque Deus parece que era um indivíduo meio zangado. Allan Kardec desqualificou de indivíduo, perguntou o que era. E os Espíritos entraram na onda, ele é a inteligência suprema. Ou seja, saiu de uma abstração e saiu de uma objetivação para ir para uma transcendência. E aí Deus aqui, numa resposta dessa, se a gente toma muito literalmente,
Parece que ele mandou, eu não faço nada objetivo, mas manda os espíritos fazerem objetivamente, e eles então decretaram que quando você viver, você vai passar por isso e não sai. Se eu leio desse jeito, eu digo, nossa, então deveria não ter feito nem a pergunta. Porque tem certas coisas que é melhor a gente não saber, né? Deixa para lá. Ou então eu vou ter que entender diferente. O que seriam os decretos da Previdência na minha vida? Da Providência. Os da Previdência hoje em dia não são melhores. Então vamos deixar na Providência. Os decretos da Providência são os vínculos, as estruturas que eu fiz, principalmente considerando que eu já vivi e que eu vou viver. Então, dentro dessa estrutura, existem amarrações das quais a gente não escapa. E na hora que eu não escapo, não foi Deus que entreteceu os fios da minha vida. Eu fui lá e disse assim, não, eu acho que eu posso me permitir. O melhor da história é porque a gente pode se permitir. Porque Deus permite que a gente faça o que quiser. O que você quiser fazer da sua vida, você pode fazer. Isso é uma maravilha. Só não é de todo perfeito, porque diz, cada coisinha que você faz, isso vai responder uma a outra. E você escolhe. Por exemplo, se alguém aqui quiser de repente sair assaltando, agredindo, matando, você pode fazer isso? Pode. Todavia, o custo disso é muito alto. Você vai perder a liberdade, talvez você vai sofrer perseguições, você vai passar por constrangimentos, vai comprometer o resto da sua vida. Então você não pode dizer que foi Deus que ficou com raiva. Afinal de contas, a nossa relação com Deus não é tão boa. Ou é? Parece que não. Porque a gente só fala com Deus, ou só coloca Deus na nossa vida quando o negócio está complicado. Você está numa bronca difícil. Ah, meu Deus, por que é que você fez isso comigo? Ou seja, eu já estou chateado com ele. Quando alguém me diz um desaforo que eu não posso responder, eu digo, Deus toma conta. Olha que proposta. A nossa relação com Deus é uma relação descompensada. Eu não chego nunca perto dele, eu estou sempre colocando ele como para-choque. Não, a justiça de Deus tarda, mas não falha. E a gente pensa que está jogando um decreto para o mundo. São os decretos da providência na minha vida. E aí depois eu não tenho como sair. Não, eu sou duro, sou cruel, sou malvado, não tenho pena. Ótimo. É uma escolha. Mas daqui a pouco você vai precisar de alguém que olhe por ti, que te ajude, que te apoie e que compreenda as tuas dores. E você não vai encontrar porque Deus é vingativo. Não, porque foi esse tipo de relação que você criou. Então, a primeira coisa, os Espíritos dizem, olha, tudo eles não resolvem para você. Até porque se eles resolvessem tudo, para que você nasceu? Não faria nenhum sentido você estar encarnado. Se você está encarnado de alguma forma, é porque tem envolvimentos. Ótimo, então você está aqui. Os Espíritos podem tirar alguns males? Podem. Como? Eu agindo de forma diferente do que eu queria agir quando errado. Eu tomar procedimentos em relação ao outro, preocupando-me menos com o benefício que eu vou receber, porque se não for assim, daqui a pouco a gente vai ter uma vida de salário o tempo todo. Eu só faço isso se Deus me der aquilo, eu só faço aquilo outro se vier aquilo. A lei é de causa e efeito, então não preciso esperar o retorno. O retorno vem. Ele pode não vir na hora que eu estou esperando, mas ele vem depois. Eu tenho uma amiga que era música, cantora, e ela trabalhava num estúdio, porque como vida profissional de cantora, ela não conseguia se manter sozinha. E ela era casada com um músico que era produtor musical e um produtor extremamente bem conceituado, já tinha produzido pessoas de primeiro nível, e por esses problemas naturais da vida, se separaram. E quando se separaram, ela pegou-a num momento delicado. Ela tinha acabado de sofrer uma cirurgia por conta de câncer, ela estava fisicamente muito debilitada. Por conta desse problema da saúde, ela tinha diminuído ainda mais a participação dela musical, fosse em gravações, porque ela gravava também em CDs com participação para fazer backing, para fazer momentos de vozes femininas em cantores masculinos e por aí afora. E ela estava agora limitada a ser uma mera secretária de um estúdio que estava em crise, porque naquele período estava tudo em crise.
Então a vida dela dá uma derrocada. Para complicar um pouquinho mais, porque o bom da vida é isso, quando está complicado vem mais um pouco, porque parece que quando a gente está muito complicado, aí é que a gente tem força. Porque a gente diz, quando está bom, se isso se vier para mim, não, eu não aguento. Aí vem. Aí você diz, eu não sabia que aguentava. Aí Deus escuta, ele diz, estou mais um pouco. É mais ou menos assim. E a minha amiga estava nessa crise doida, mas uma coisa maluca. Para complicar, eles tinham adotado um filho, mas não um filho bebê, um filho já maiorzinho, com uma série de problemas fisiológicos e psicológicos. Vinha com diagnóstico de esquizofrenia. E ela adota o menino. E adota de um jeito que o amor e a dor dela foram tão grandes, que os aspectos que foram acusados no início de esquizofrenia desapareceram. Este rapaz hoje, ele estuda, fazendo faculdade, no Canadá. E ela continua lá pelejando pela vida. E ela um dia eu a convidei para ir a Natal, disse, Jacó, não posso, eu não tenho condições, a minha vida. E foi quando ela me contou os detalhes. Eu digo, mas vem assim mesmo, venha passear, eu mando a passagem, você vem, não Jacó, eu não tenho condições. Eu não tenho condições porque a minha vida está tão difícil, que eu ficar um dia sem trabalhar, isso vai repercutir uma semana. E eu for para aí, simplesmente para chegar e voltar, não faz sentido. Eu digo, tá bom, no dia que eu for aí, eu vou te visitar e a gente vai bater um papo. E ela chegou e disse assim, mas deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe que eu estou esperando uma surpresa. Eu disse, lógico, que boa. Ela disse, muito boa. Mas é tão boa que eu estou na dúvida. Eu acho que não vem, Jacó, porque só vem quando vem é uma juntinho da outra. Eu disse, mas você não acabou de me dizer que seu filho está tão bem? Ele disse, pois é, foi a primeira exceção. Pois pense da mesma forma. Veio uma ruim, aí veio outra ruim, veio outra pior, veio outra pior, veio outra pior. Agora veio uma boa. Qual é a próxima? Uma boa. Mas por que, como eu penso, deu tudo errado. Na hora que deu uma seta, você diz, essa seta está errada. A gente parece que cria uma disposição genética para o mal. Não, mas não pode ser, olha, aconteceu uma coisa boa. Não, eu até desconfio. Ou não desconfie não, comemore pelo amor de Deus. Abrace aquilo, chegou para você, chegou tua hora, vai firme. E ela disse, Jacó, você é danado. Eu digo, sou, minha filha, só não sou o capeta, mas estou bem pertinho, vamos nessa. Passaram-se uns meses, e eu esperei que ela me ligasse, né? Não sei porque a gente é um pouco acomodado. Tá certo, eu tenho um volume de correspondência muito alta, tudo, mas eu fiquei com aquela sensação de que ela ia me ligar. E como vem, eu sou péssimo de intuição, ela não ligou. Você veja, todo mundo tem intuição. Eu estou com a intuição de que aí aparece, acontece. Eu não, eu tenho a intuição, pois desista, porque não vai ser assim. Mas eu, por outro lado, eu tenho uma perseverança. Peguei o telefone, já tinha passado uns 6 meses, e liguei para ela. Jacó, me desculpe, mas Jacó, eu estou sem tempo. Eu digo, beleza. Então não posso nem convidar você para vir a Natal. Jacó, você não sabe o que aconteceu na vida. Você acredita que eu ainda estou achando esquisito? Eu digo, peraí, o que foi que aconteceu de tão ruim? Não foi tão ruim não, Jacó, foi tão bom, que eu ainda não estou acreditando. Digo, bom, então, deixa pelo menos eu comemorar o que foi. Eu disse, Jacó, você já ouviu falar na Sony Music? É um pouquinho abaixo do projeto que apresentaram aqui ainda há pouquinho, né? Mas era Sony Music. Eu digo, sim, o que tem a Sony Music? Me contratou. Eu digo, não, contratou, Jacó. E você não sabe onde é que eu estou. Eu não vou dizer aqui para vocês não ficarem muito curiosos, porque isso é segredo. Eu disse, Jacó, o projeto Galinha Pintadinha é meu. E a Sony comprou. Jacó mudou minha vida da água para o vinho. Eu digo, e você está achando que isso ainda pode dar errado, não é que você está achando? Não, Jacó, pelo amor de Deus. Eu digo, pois é, criatura, pensa bem agora. Olha que legal. Você perseverou, você foi até o fim. O mundo não tirou os teus males. Os espíritos não tiraram os teus males. Mas deu uma condição de você chegar naquela outra situação da pergunta. Vão te dar as condições de prosperidade. E a gente aqui pensa até um pouco menos espírita e um pouco mais de uma outra linha religiosa, que a gente diz, acredite que Deus enche sua bolsa de dinheiro, né? Porque parece que a prosperidade para ela veio desse jeito, mas antes disso ela teve que passar por suportar as dores com paciência e resignação. Que ela poderia ter se desesperado.
Ela poderia ter dito, não, meu filho, muito bem, você se vira, eu não tenho mais como fazer, o pai foi ingrato e, portanto, ou você procura ele. Não, seu pai é seu pai. Não, mas ele saiu de casa. Ele não saiu de casa, a gente simplesmente cortou uma relação. Nós continuamos amigos, mas eu não vejo a senhora falar com ele. Sim, mas eu não preciso falar por ele ser meu amigo. E aí eu, daqui no telefone, eu disse, realmente, porque nós somos amigos e não nos conversamos, né? Ele disse, pois não é, Jacó? Eu digo, mas o jovem é difícil de entender. De repente estava lá a resposta literal para ela. Os espíritos não tiraram os males. Não, toda coisa ruim que aconteceu já tinha acontecido. E deram a condição da prosperidade. Por quê? Porque ela deu a contrapartida, suportou as dores, mas não foi suportar assim, Jesus, eu vou ficar aqui até quando sofrendo na cama? Não, eu vou fazer o que dá para eu fazer. É com poucas dores eu vou trabalhar mais, é com muitas dores eu vou trabalhar menos, mas eu vou trabalhar, eu vou agir. E de repente a gente encontra que os espíritos deram uma resposta bem ampla e que encaixa perfeitamente num exemplo de vida de uma pessoa que eu particularmente conheço e que tenho ela numa muito boa relação de amizade. Muito bem, mas e o que isso tem a ver com os nossos problemas, conforme estava lá o tema? Aí eu vou lá na Revista Espírita e pego essa frase de Santo Agostinho. O magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual, fonte de todos os fenômenos espíritas. O sonambulismo foi a primeira manifestação de isolamento da alma. Muitas pessoas que às vezes convivem mais perto comigo dizem assim, Jacó, eu não consigo entender tua cabeça. Porque você conta uma história, aí depois você vem com um texto que não tem absolutamente nada a ver. Porque o que tem a ver isso com a minha amiga, com aquela resposta dos espíritos? Esquisito. Vocês não se lembram que eu comecei falando de que era esquisita a coisa? É por isso que entrou essa questão. Porque ela é esquisita. E por que ela é esquisita? Porque do jeito que a gente lê, estando numa crise, uma pergunta daquela com aquela resposta, parece que ele não está respondendo para atender os meus problemas. De repente eu também leio outras coisas e parece que eu não estou vendo. Esse é o link. Mas como assim, Jacó? Diz, olha, a gente vai falar aqui da influência do Livro dos Espíritos, 160 anos, a influência do Espiritismo, essência doutrinária espírita, dentro das manifestações de nossas vidas. Vem um ente da Igreja Católica, como Santo Agostinho, e se pronuncia, e Allan Kardec aceita a mensagem, ele dizendo que o magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual. O que é a ação perispiritual? É a ação daquele elemento que o Espiritismo trouxe definitivamente para dizer, conexão do espírito com o corpo tem um outro elemento, chamado perispírito. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente conhece isso? Como é que a gente sabe o que é isso? Magnetismo, o primeiro passo. Mas tudo bem, era o primeiro passo, mas eu já sei tudo do perispírito. Eu já sei tudo da ação perispiritual, portanto eu já fui para o segundo passo. Sim, mas alguém consegue dar o segundo passo sem dar o primeiro? Não damos o segundo sem dar o primeiro. E onde é que está o nosso primeiro passo? O nosso primeiro passo foi dizer que magnetismo não está em canto nenhum. Será que é a mesma coisa de eu dizer, eu estou no meio do sofrimento e os espíritos não vão tirar os meus males? Será que é assim que a gente vai entender a vida? E aí Santo Agostinho ainda dá mais um passo à frente. E o sonambulismo foi a primeira manifestação de isolamento da alma. O segundo passo, que leva agora para o isolamento da alma. O que isso quer dizer? Depende do que você quer entender. Quer entender didaticamente? Ele está dizendo, você primeiro tem que entender que há uma estrutura chamada perispírito. E que aí acontecem todos os fenômenos espíritas, está dito literalmente. Muito bem, e como é que você lida com isso? Porque este é um elemento do composto trino, espírito, perispírito, corpo. Como é que você isola isso para poder estudar? Usa a técnica do sonambulismo. Muito bem, nós lemos 5 vezes o Livro dos Espíritos. E o que foi que fizemos com o sonambulismo? Jogamos fora, descartamos sem dar a menor atenção para o fenômeno. E aí depois a gente entra numa crise, seja uma crise intelectual, existencial, psíquica, uma crise de qualquer ordem e natureza. E onde é que está a resposta? A resposta, muitas vezes, ela está o tempo todo onde você quer, só que você precisa ter olhos de ver. E a gente tem olhos de ver? A gente, quando está numa tensão muito grande, consegue perceber que teria que sair da tensão para poder resolver?
Quantas vezes a gente nervoso, alguém chegou para a gente e disse, tenha calma. Aí a gente fica calmo logo em seguida, não é assim? Claro que não. Por quê? Porque nós somos quase ainda irracionais. Porque não é possível que alguém vendo você descontrolado, irritado ao extremo, prestes a fazer uma loucura, e alguém dizer a você que você tenha calma, isso é tão óbvio que passa a ser violento. E essa violência a gente não aceita. Nossa, quer dizer então que Santo Agostinho sai da Igreja Católica, vem para o meio espírita para dizer que o princípio da ação do perispírito começa na análise do magnetismo. E o isolamento da alma, e o que seria a alma? Espírito reencarnado. O que seria, portanto, espírito reencarnado? A conexão espírito, perispírito, corpo. Para isso a gente provoca o sonambulismo. E ele dizia isso em quê? No abstrato. No abstrato não, ele dizia já se referindo a Mesmer. Um Mesmer que ele saúda na Revista Espírita. E que foi estudado depois por Pusegui, por Barão de Poté. E ele diz no mesmo artigo, seguido pelo senhor Pusegui, e o Barão de Poté vai receber um dia da humanidade os maiores elogios e reconhecimentos pelos justos serviços que ele prestou à humanidade. Mas eu não estou conseguindo ver isto. Eu não consigo, então eu estou no cúmulo da perturbação e alguém está me dizendo, tenha calma. Mas eu tenho que parar um determinado momento, afinal de contas vai chegar uma hora que eu vou ter que ter calma. E vou ter que ter calma para poder perceber, porque do contrário, eu não vou entender nem Jesus. Como assim? A gente não entende Jesus. A proposta de Jesus é muito complicada. Como é que Jesus teve a coragem de propor isso para a gente? Vá antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que perdidas? Por que eu não vou procurar os que estão achados? Ele já ele já inicia complicando a vida da gente. Vá procurar aquele que não quer nem saber. Vá procurar aquele que foi embora. Vá procurar aquele que está fora, está perdido. E quando você chegar nele, em vez de ele dizer, tenha calma, diga assim, é chegado o reino dos céus. Jesus não conhecia a gente, bem se vê. Porque imagina eu chegar aqui um dia, aí a Dilson está preocupado com a construção, que o negócio deu um problema, uma laje que não foi concretada o suficiente, e chegou uma vistoria do CREA, e aí eu chego aqui e digo, Dilson, tenha calma. Como assim, Jacó? Está bom, então vou falar na voz de Jesus, é chegado o reino dos céus. Ele vai perguntar onde? É o que eu estou falando de uma autoridade. Onde é que é chegado do reino dos céus? Porque ele não disse isso para qualquer um, é bem verdade. Ele chamou 12 eleitos. E eram 12 eleitos de alta capacidade, pescadores uns, os outros não sabiam nem o que fazer da vida, tinha um que ainda era escriba. Aí Jesus pega esses 12 assim, ainda em vez de ele dizer, vamos comigo, não, ele disse, olha, você, siga-me. E esse povo era tão limitado de um jeito, que nem ao menos disse assim, peraí, mas eu vou seguir você por quê? Não, eles simplesmente largaram tudo e foram embora. Eu fico pensando até hoje em Pedro, como é que Pedro foi discípulo de Jesus, apóstolo? Porque Pedro, um homem velho, pescador, tarimbado, sabia que se deixasse de pescar, estava ruim. Aí ele vai, Senhor, e a minha pesca? Ele diz, você vai pescar homens. Eu fosse Pedro, ia dizer, Senhor, essa conversa não vai dar certo. Porque hoje, 2000 anos depois, eu contextualizo, mas há 2000 anos, o que era que eu ia entender? Você agora não vai ser mais pescador de peixe, não, você agora vai pescar outra coisa. E para complicar, Jesus, no finalzinho da história, ainda chega para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas, Pedro? A gente sempre acha isso muito lindo, porque a gente chega nos centros espíritas e nas igrejas, o pessoal, e Jesus, olhando para Pedro, lhe perguntou, Pedro, tu me amas? E Pedro serenamente, era nada disso. E Jesus olhou para Pedro de surpresa, e Pedro chegou como? Eu não sei se foi exatamente assim, mas deve ser parecido. E aí depois de Pedro dizer, que Pedro não disse, não sei se vocês já tiveram tempo de parar um dia só para ler, mas ler literalmente. A tradução é assim, Pedro, tu me amas?
Tu o sabes que eu te amo. Olha, é a mesma coisa. Uma mulher chegar, meu marido, você me ama, você sabe que eu amo. Ou seja, ele não se complica, ele deixa no ar a coisa, né? Porque quando você se complica, você diz, eu te amo, meu amor, né? Mas não, aí Pedro usou esse artifício. Acho que ele tinha uma veia assim um pouco feminina, aquele, não, Senhor, você sabe que eu te amo. Aí Jesus não aceitou a resposta. Aí o que é que Jesus faz? Pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Ele, Senhor, você sabe, ou seja, joga para ele que eu te amo. Jesus queria que ele dissesse, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta a terceira vez. Não acreditem do jeito que eu estou dizendo, não. Leiam lá para você ver como foi assim. Tu me amas, Pedro. Aí está lá no texto bíblico. E Pedro ficou aborrecido. Por quê? Porque Jesus estava desconfiando do amor dele. E tinha toda a razão do mundo, porque na terceira vez, como foi que Pedro respondeu? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele não disse nenhuma vez que amava eu. Senhor, eu te amo. E tu sabes, que era para ele fazer a inversão. Mas não, ele primeiro coloca, você sabe. Que é mais ou menos o que a gente encontra no nosso dia a dia. Quando a gente está namorando, a gente diz eu te amo com a maior facilidade do mundo, né? Quando está passado um pouquinho mais de tempo junto, que antigamente era depois que casado, agora já não pode mais usar essa linguagem. Depois de um tempo junto, você me ama, mulher? Eu te amo, meu amor. E você me ama? Ah, larga de ser boba. Pronto. Aí Jesus propõe isso. Vai e diga que é chegado o reino dos céus. Já é um susto. Imagina eu com essa cara que eu tenho, chegar na casa de uma pessoa desconhecida e dizer, é chegado o reino de Deus agora. A pessoa vai olhar, vai procurar onde? Ah, tu está aqui. Não tem como. Mas a proposta de Jesus é ousada. Era uma saudação, é bem verdade, mas era uma saudação eloquente. Diga que é chegado o reino dos céus. Aí ele pontua. Cure os enfermos. Era a forma de você dizer que de fato tinha chegado o reino dos céus. Ressuscite os mortos. Limpe os leprosos. Expulse os demônios. Nossa, a gente não leu Jesus. Não, definitivamente nós não lemos. E se lemos, não prestamos atenção. Porque esse conjunto de propostas que está em Mateus, no capítulo 10, é um conjunto terrível para a gente tentar fazer isso. Às vezes eu chego nas casas de umas pessoas, amigas, vou lá, tomar um chá ou fazer uma visita, qualquer coisa. Quando eu chego, eu faço assim, que a paz de Deus esteja nesta casa. Normalmente o anfitrião está lá me recebendo e tal. Quando eu digo isso, como? Sabe, é um negócio espantoso. Eu estou fazendo uma saudação de harmonização geral, mas a gente toma um susto, porque já não existe isso. Não, fica à vontade. Ah, tá bom, então eu vou ficar aqui à vontade, vou pedir a Deus que a paz esteja aqui. As pessoas quando saem dizem assim, mas ele está muito religioso, está muito corolla. Não é, é apenas uma saudação. Ou então eu brinco de um outro jeito. Alguém diz para mim, Jacó, isso aqui, não é? Eu digo, Oxalá. Toma um susto. Jacó, e você não é espírita? Sou, Oxalá, sou espírita. Mas Oxalá é uma palavra espírita? Não, Oxalá é uma palavra. Sim, mas não é uma palavra espírita. Sim, o que quer dizer Oxalá? Quer dizer assim seja. Não é? É, não é, Jacó? Diz, é ou não é? É, eu digo, amém. Porque também quer dizer a mesma coisa. Mas eu não posso dizer Oxalá, porque Oxalá não é espírita. E amém é espírita também não. Agora eu tenho que dizer assim seja. Tudo bem, se é como um veículo de identificação, tudo bom. Eu até posso sair pendurado aqui. Hoje eu saio com o Reformex, aí depois eu ponho aqui já assim seja. E as pessoas vão olhar para mim e dizer, o que é isso? Já pode ligar assim seja. Por certo, a pessoa não soube ler, né? Porque se perguntar para mim o que é Reformex, não dá para eu dizer Reformex, é grosseria. Mas assim seja, é assim seja. Nós temos dificuldades de entender as propostas de Jesus,
que é uma obra que já tem mais de 2000 anos. Então o que a gente tem feito? Esse Senhor veio para nos salvar. Salvar em que sentido? Bom, eu só lido com computadores. Salvar quer dizer guardar informação. Mas é assim que é para salvar? Sim, guardar informação. Que informação? As boas e úteis. As que não são boas e úteis, a gente deveria o quê? Deletar. E quem foi que disse isso? Ele. Larga tudo o que é teu e vem e me segue. Só que nós somos tão equivocados que quando ele diz larga tudo o que é teu, você só pensa nos bens materiais. E a gente não pensa, larga tudo que é teu, aquele teu ciúme, aquela tua inveja, aquela tua mágoa, aquele teu rancor, aquele sentido de perseguição, de despotismo, de não aceitar o outro, que ele seja como ele é. Largue tudo isso e venha. Por quê? E aí ele dá a explicação. Porque o meu jugo é leve e suave é o meu fardo. Se é suave, você não precisa sobrecarregá-lo com essas coisas. Larga disso. Vem me acompanhar. Como assim? Larga disso. Não, mas como é que eu vou sair sem ciúmes? Simples, saia. Ah, mas se eu vou sair, o outro vai fazer o quê? Não sei. É a liberdade dele. Ah, mas comigo é diferente. Não, com você não é diferente. Você é que está preso. E você estando preso, você não consegue vir. Liberte-se. Libertar não é abandonar. Libertar é compreender. E na hora que eu compreendo, o peso do ódio, o peso do rancor, o peso da ofensa, ele cai por terra. A minha vida fica leve. Quando a gente estuda perdão, a primeira coisa que a gente aprende é que o melhor beneficiado do perdão é para quem perdoou. Na hora que você perdoou, você tira o fardo. Nossa, rapaz, se eu soubesse, eu já tinha perdoado antes. Pois já sabia, porque todo mundo já disse isso, em todas as culturas e em todas as filosofias. Perdoe que é o melhor para você. Mas a gente parece que não gosta de coisas antigas. Sim, no finalzinho vocês leram, né? Dá de graça o que de graça recebestes. Livro dos Médiuns. Essa a estrada pela qual temos procurado com esforço fazer que o Espiritismo enverede. Que estrada? A bandeira que desfraudamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a aventura de ver em todas as partes do globo, congregados tantos homens, por compreenderem que aí é que está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Calma. A gente vai falar de magnetismo ou vai falar do bem que um espírito vai fazer tirando o meu mal, me dando prosperidade? A gente vai fazer o que Jesus sugeriu? E onde é que está o magnetismo de novo agora numa estrada dessa? Uma estrada que tem que ser um espiritismo cristão e humanitário. Cristão, vamos sintetizar, seguir os conceitos e preceitos morais de Jesus. E humanitário. Como é que nós somos humanitários? Sendo solidários, sendo amigos, sendo compreensíveis, tentando fazer da tolerância uma vivência ou uma convivência, e não fazer da tolerância algo que nos irrita, porque tem gente que diz assim, nossa, tolerar isso é demais. Então você não está tolerando, porque na hora que você tolera, aquilo já não tem peso. Tudo aquilo que você tolera e que te machuca, você não tolera, você pensa que está tolerando, porque na hora que você chega no grau de tolerar, ele perde total peso. Nossa, eu não gosto de pessoa que é aquela pessoa porque ela é muito chiclete. E como é o chiclete, ele não te larga. Então o que é que você deve fazer? Sair correndo, se é chiclete, ele vai junto. Então a melhor coisa que você faz é tolerar. E o que é tolerar? É ficar, tá bom, fale. Isso é intolerância, é o nome disso. Tolerância é você fazer, legal, você sabia que antes eu pensava diferente de você? Você é melhor do que eu imaginava. O outro diz, você acha? Mas ninguém gostar de mim. Eu disse, porque o pessoal não lhe conhece ainda. Porque no dia que lhe conhecer, Jacó, você mudou minha vida. Não mudei coisa nenhuma, simplesmente eu fui tolerante. Porque o tolerante que não tolera é intolerância. Então, seja humanitário, seja tolerante. Alguém está precisando de sua ajuda. Você pode ajudar? Não pode de um jeito? De que jeito você pode? Isso é atitude magnética.
Toda atitude de vencer intolerância é uma atitude magnética. Você não tem tolerância com alguém que magneticamente está no contrário de você. Eu não digo que isso seja uma regra absoluta, mas chega quase a isso. Quase todo mundo que você tem dificuldade tem um problema magnético entre os dois. Ao ponto de muitas vezes num casal chegar ao grau máximo de você sequer conseguir gerar um filho, por conta daquilo que a gente chama de barreira magnética. Ora, se você vence essa barreira magnética, você está tomando uma atitude humanitária, porque você está se aproximando da pessoa que você ama e ainda está dando a oportunidade magnética para que venha mais um rebento para a vida. Ah, mas eu nunca pensei nisso. Questões 366 a 390 do Livro dos Espíritos. Está lá claramente colocado. Mas num livro que está há 160 anos, mais velho do que meu pai. Quando eu olhava para ele, ele tinha 50. Há 160 anos tem essa teoria para a gente. Ainda que você não acredite e não aceite, leia, reflita, pense, analise. O que ele fala das antipatias? Está lá, são poucas perguntas e respostas magistrais. Eu tenho feito uma brincadeira com essas perguntas, estas específicas do Livro dos Espíritos. Eu vou em algumas plateias e eu faço assim, olha, essa pergunta aqui, 366, e eu ponho uma pergunta, só a pergunta. Sejam honestos com vocês, a resposta fundamental é sim ou é não? Aí as pessoas leem a pergunta e deduzem. Aí eu ponho a resposta. Aí o público ri. Por que ri? Porque pensou que era o contrário do que os espíritos disseram. Aí eu ponho a segunda, 367. Vamos lá agora, vamos ver. Vocês já estão vendo que o negócio não é tão direto. Essa pergunta aqui é sim ou não? Pensaram? Muito bem. Abre a pergunta, abre a resposta. Eu errei de novo. Sim, mas errou num livro que tem 160 anos. Tem uma delas que nem é sim nem não, é mais ou menos. Aí essa daí eu não deixo ir para o sim ou não, para não ficar uma atitude covarde da minha parte. Mas as outras todas cabem sim ou não. A última você acerta. Por que você acerta a última? Porque você sabe que ela é o contrário do que você pensou. Aí você já diz o contrário para poder dar certo. Aí você ri porque acertou a última. Isso era para causar espanto a qualquer leitor do Livro dos Espíritos, a qualquer um. Porque se você já tinha um mínimo de conhecimento espírita, leu aquilo e pensava que a resposta era diferente, o que tem aqui que está indo ao contrário do meu sentido? Sou eu que tenho um senso errado ou sou eu que não estou conseguindo perceber o que os Espíritos estão colocando? Então isso é muito interessante. Dentro dessa questão aqui, não falou explicitamente em nenhum momento de magnetismo, falou de espiritismo humanitário. O humanitário tem alguém doente precisando da minha ajuda. Eu não vou ajudar porque não é da minha área. Você foi muito humano, não foi? Claro que não. Eu estou precisando de uma ajuda. Eu cheguei aqui na casa. Não, mas os passes só podem ser com ficha amarela, cor-de-rosa e com fitinha vermelha. Ah, mas eu tenho a ficha, mas a fitinha caiu. Lógico, eu estou fazendo aqui uma brincadeira. Ah, não tem a fitinha, então hoje você não pode vir, só na próxima semana. Mas eu estou precisando hoje. Sinto muito. Ore para os bons espíritos para eles lhe inspirarem outra solução. E você acredita que a pessoa sai feliz com essa resposta? Lógico que não. Porque faltou o quê? Humanidade. Faltou esse toque espiritismo humanitário. Onde é que está a humanidade do espiritismo? É a gente chegar aqui, como eu estou nesse momento, falar aqui 1h30 e depois foi um prazer enorme vê-los. Vão com Jesus Cristo. Sim, e daí? E o que eu preciso? E muitas vezes eu preciso de quase nada. Eu preciso que você olhe para mim, eu preciso que você me indique uma coisa, eu preciso que você aperte minha mão, me dê um abraço, me dê um sorriso. Eu preciso, às vezes, só me aproximar de você. Isso estou falando para qualquer um, não estou falando para mim. Mas a gente não tem tempo. Imagina, hoje é domingo. A reunião vai demorar. E quando demorar que eu sair, vai chegar uma pessoa lá fora, vai querer conversar comigo. Não dá tempo. Porque você vai para o trabalho? Não, o trabalho é só amanhã. E você vai para onde? Eu vou para casa. E você não tem tempo de conversar comigo 2 minutos? Onde é que está o espiritismo humanitário? Está numa teoria. E aí eu que chego na casa espírita, leio uma mensagem como essa na revista espírita,
que eu vou lembrar, eu pedi para vocês, não, Livro dos Médiuns, que na Revista Espírita tem muitos conselhos do tipo, mas eu só sugeri para vocês lerem 2 vezes, aí a gente chega a querer encontrar isso. É um dos princípios básicos do Espiritismo, dentro de um livro fundamental chamado Livro dos Médiuns. Estamos querendo apenas que o Espiritismo tenha essa bandeira, um Espiritismo cristão e humanitário. Como é que isso acontece? Quando eu começar a ser desse jeito. Não é quando a casa, a direção, não. Começa no momento em que eu decidi. A partir daí muda tudo. Na Gênese a gente volta a falar de novo dessa coisa bem própria que é o magnetismo. Capítulo 14, e aqui vai uma sugestão pontual, para todo magnetizador, para todo passista, para todo mundo que trabalha com cura, se não tiver tempo de ler o Livro dos Médiuns, você não tem tempo, então leia o capítulo 14 várias vezes, só esse capítulo, porque o que você disser que não está, se você não achou, leia de novo, porque está lá. Olha aqui só esse trecho pequeno. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Olha que raciocínio legal que Allan Kardec fez. O fluido de origem é o mesmo elemento que está no corpo físico e no perispírito. É o mesmo elemento. Os quais, eles são apenas simples transformações daquele. Corpo e perispírito são transformações do elemento primordial. Pela identidade de sua natureza, os dois têm a mesma identidade, porque os dois vieram da mesma fonte. Esse fluido que no perispírito está condensado, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Ou seja, eu posso atuar na estrutura perispiritual e dela eu afetar o corpo. Mas como é que eu atinjo o perispírito? A gente já leu lá atrás. O magnetismo foi o primeiro e o sonambulismo é o melhor. Lembram? Então eu posso saber que eu posso atuar no perispírito via magnetismo, e aí o perispírito vai atuar no corpo. E como é que eu posso o isolamento da alma, precipitando alguns fenômenos de sonambulismo? Ou seja, está tudo claro, mas a gente não vê. O espírito, vírgula, encarnado ou não, ou seja, está no corpo ou está fora do corpo, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado, ou seja, um corpo com uma enfermidade, uma doença, uma parte da substância de seu envoltório fluídico. Ou seja, o espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, quando ele atua, ele infiltra no teu perispírito um elemento que vai ser desenvolvido, ou vai ser envolvido, ou vai ser alcançado dentro da sua estrutura física, orgânica. E aí lá na frente ele diz, a cura, olha onde é que ele chega, a cura, ela se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Óbvio que ele está usando um termo que tem 160 anos, ou 150, já que não é no Livro dos Espíritos. Há 150 anos ele já dizia que era assim, ele começa do princípio, começa a dizer que perispírito e corpo vêm da mesma origem, portanto tem a mesma raiz, portanto, nesse eu posso atuar e jogar informação para este outro. E como é que ela chega neste outro? Eu mando uma molécula com uma harmonia, essa molécula atrai a outra, anula e se restabelece o princípio. O poder curativo, e aqui olha como Allan Kardec era cuidadoso, ele poderia já ter encerrado o assunto, está na razão direta da substância inoculada, ou seja, a substância, se for colocada a substância certa, o organismo vai absorver de forma correta. Muito bem. Mas isto também depende de um outro fator, que é a energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará. Vontade da emissão fluídica, portanto, vontade do emissor. Portanto, eu sou o doador do fluido. Eu quero, eu vou, eu faço. É chegado o reino de Deus. Cure, limpe, faça. Allan Kardec não falou em Jesus aqui, mas quando a gente começa a juntar essas coisas, estão todas soltas, parece que elas estão todas em cima do mesmo monobloco. Agora isso está ao longo do tempo, e eu preocupado que meu pai já tinha 50 anos,
Isso é muito esquisito. Quanto maior for a energia da vontade de quem está doando, e aí a gente diga, quem são os passistas da casa? Você tem vontade de curar uma pessoa? Se alguém lhe perguntar assim, não pergunta assim, meu irmão, você gostaria de curar alguém? Não pergunta assim não, pergunta jogando duro. Você tem vontade, você acredita que você cura alguém? Vai ser assim, bom, aí é diferente. Ou seja, a gente parece que não acredita em quem? Na gente. Porque não é uma descrença no mundo espiritual, eu não estou expressando isso. Eu não estou expressando descrença em nada nem ninguém, eu estou dizendo que eu não me julgo capaz para isso. E aí a gente tem dois raciocínios, você não se julga capaz e se anula, pronto. Ou você não se julga capaz e se habilita para ficar capaz. E na hora que eu me habilito, a minha ação é diferente. Você é capaz de me curar? Eu farei o melhor. E se eu não conseguir, eu tentarei de novo. Veja que é diferente do outro. Não, que seja feita a vontade de Deus. Veja que a gente está comprometendo Deus de uma forma esquisita. Como eu não posso dizer nada, eu jogo para ele. Se der errado, a culpa é de... Não é meu, é dele. E se der certo, é porque ele me fez de instrumento. E a gente fica numa humildade. Porque, olha, eu com as minhas imperfeições, consegui fazer com que os bons amigos... É lindo, o discurso é lindo, inclusive às vezes dá até vontade de chorar, né? Mas às vezes não resolve. Como todo, falando aqui de uma forma não agressiva, mas de uma forma ponderada, para que a gente reflita. Os espíritos podem fazer. Vão utilizar o quê? Eles vão usar um fluido, que aqui ele chamou de universal. Esse fluido vai afetar o meu perispírito, e esse perispírito vai alterar tudo. Se Allan Kardec tem dito só isso, ficaria parecendo que esses fluidos vêm não sei de onde, passa não sei por onde, e vai acontecer não sei de que maneira. Mas aí ele diz, não, como mais acontece assim, um campo mal equilibrado, é puxado por um equilibrado e recompõe. Mas isso se faz como? Mas o senhor não já disse lá em cima, disse no genérico, agora vamos para o mais específico. Isso se faz porque quem vai fazer essa emissão do fluido, ela quer, tem vontade e vai fazer. A responsabilidade agora é minha. Mas eu não acredito nos espíritos? Claro que eu acredito. E que bom, porque se eu por acaso não fizer tudo tão legal, os espíritos estão aqui para ajudar, para me intuir, para dirigir um fluido, para dissipar, para de repente, eu disse, não, mas eu não deveria mexer as mãos, mas de repente deu um negócio, lá estavam as minhas mãos, eu queria parar as mãos e não conseguia. Você queria, porque você não estudou, por isso você queria parar. Mas os espíritos estão dizendo, mexe as mãos dele de qualquer jeito, porque não vai fazer mal a um terceiro. Mas ele não está dizendo nada disso. Pois é, não está dizendo nada disso. Essa vontade, quanto maior for, tanto mais abundante terá a emissão fluídica e provocará, uma emissão fluídica, melhor dizendo, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Olha, ele está dando o caminho das pedras. Tenha vontade, usine essa energia, mande com vontade. E quanto mais vontade você tiver, mais força tem, maior jato de emissão, e o melhor de tudo foi no fim, quando ele disse, ganha maior penetrabilidade. Talvez seja por isso que quando eu recebo o passe de fulano, é diferente do passe de cicrano. Porque você vê, esse fulano nunca falta, e está sempre sorrindo. Tudo bem, venha, vamos para cá. Enquanto que o outro está ali meio, chega a sua vez. Não porque você falar manso ou duro seja a melhor emissão fluídica, mas às vezes o nosso meio de conversar com o outro traduz o quanto a gente está envolvido ou não. E muitas vezes a gente não está envolvido, a gente adquiriu uma obrigação. E como essas obrigações elas vêm associadas, que a gente trabalha por associação o tempo inteiro. Não, você tem que fazer isso para você ganhar isso, para quando você desencarnar você ter aquilo. E aí a gente diz, mas eu não tenho interesse nenhum. Que não tenha. Depende ainda
das intenções daquele que queira realizar a cura, seja homem ou espírito. Ele complica tanto. Você tem que ter vontade, você tem que ter força, você tem que emitir, e depois ainda você tem que querer no sentido objetivo. Você quer realizar a cura? Quero. Então isso é fundamental também. Então de repente a gente encontra Allan Kardec no Livro dos Médiuns, colocando toda uma sequência técnica, ou como a gente usa muito a expressão hoje em dia, um procedimento. Está aqui o procedimento. Agora os detalhes, vamos agora estudar nas ciências, que foi quando ele recomendou Mesmer e tantos outros magnetizadores. Mas até agora a gente viu Gênese, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Revista Espírita. Mas o livro que eu mais leio é o Evangelho, tá bom. A Fé Transporta Montanhas, capítulo 19. Você lê o Evangelho, lê, e discuta, inclusive em casa, né? Leitura do Evangelho no lar. Se essa mensagem fosse muito longa, eu acho que ninguém teria lido, porque no Evangelho no lar, não sei se acontece na casa de você, mas normalmente é assim, a gente abre o Evangelho, ao acaso, porque a gente gosta muito do mundo espiritual intervir de uma forma sutil. Então você abre, deixa eu ver, os espíritos vão escolher, aí você vai, pronto, aí parou aqui. Foi porque os espíritos escolheram a página. Aí quando cai numa mensagem muito grande, a gente diz, eu acho que ele se confundiu. Aí a gente passa para outra, né? Mas essa mensagem, que é o item 12 da mensagem do capítulo 19, a gente encontra essa preciosidade. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Calma, o magnetismo e fé estão associados, é possível. É pela fé que é pela fé que o magnetismo cura e produz esses fenômenos singulares, outrora qualificados de milagres. Repito, olha como o Espírito estava bem definido. A fé é humana e divina. E aí aqui vem uma complicação para a nossa vida. Se todos os encarnados, para quem não entende o linguajar espírita, se todos os que estamos vivos no corpo, se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios, e que, no entanto, vou ler com bastante ênfase, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Quando a gente lê isso e pensa, a gente fica mais ou menos assim. Mas peraí, isso está no Evangelho? Eu não acredito que está no Evangelho. Não é possível que esteja no Evangelho. Mas eu já li tanto o Evangelho, eu não acredito que está no Evangelho. A gente fica espantado. Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que isso que a gente estava considerando divino, sublime, sobrenatural, não passa de um desenvolvimento de faculdades humanas. Ontem, quando eu falei lá em Sobradinho, eu fiz uma abordagem, inclusive brincando um pouco com o meio espírita, dizendo que o início do Livro dos Médiuns é do sobrenatural e do maravilhoso. Aí Allan Kardec desqualifica mundo sobrenatural e maravilhoso. Aí se você me disser que já leu o Livro dos Médiuns e acha que, por exemplo, um passe magnético é uma coisa sobrenatural, você não leu o Livro dos Médiuns. Porque o que é sobrenatural é o que não é natural, e o magnetismo é natural. É tão natural que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e dessa forma aí, olha que forma mais categórica, tudo isto não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. E quem são os humanos? Somos nós. Mas ele está dizendo, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que trazem em si mesmos, seriam capazes de realizar aquilo que era chamado de milagres. A gente fica, peraí, você tem certeza? Eu faria como algumas pessoas aqui que fizeram discretamente, pega uma caneta, anota, porque vai que eu transcrevi errado, porque não é possível que isso esteja no Evangelho segundo o Espiritismo, só que está. Aí o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós a fé
dentro de um enfoque totalmente magnético. E colocando a gente no bojo da questão. Ah, porque eu vou lá, porque lá tem bons magnetizadores. Tem. E você, por que não é? Ai, quem sou eu? Você não sabe quem é você? Não. Então tira a carteira, olha a identidade, meu filho. Você deve estar com algum problema psicológico grave. Quem é você? Você é uma pessoa, indivíduo. Agora, você, primeira coisa que você tem que ter compenetração da força que você tem dentro de você. Porque, de repente, uma pessoa como eu, que viajo muito, eu conheço muitos magnetizadores, que quando eu olho para eles, eu digo, coitado, isso não dá um passe. Porque é aquela casquinha de ovo quase se manchando. Aí você vai tomar um passe com aquela criatura, você tem a impressão de que você entrou debaixo da turbina da usina lá que tem em Foz do Iguaçu e tomou um banho com aquela água, ou seja, você quase morre de tanta energia que vem. Bom, então, se uma pessoa tão frágil tem tanta energia, e eu, por que eu não tenho energia? Talvez eu não esteja sabendo canalizar, não penso que isso é uma potencialidade humana, e aí eu, como espírita, fico complicado. Porque no espiritismo tem uma colocação como essa. Mas vamos misturar mais um pouquinho. Eu acho que eu já misturei muito, foi Adilson. Até o nome, eu misturei tanto que eu estou trocando o nome de Adilson desde cedo. Alguém saberia, fazer aqui uma provocação a vocês, me dizer aonde é que está essa frase no livro O Céu e o Inferno? Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel 33:11. Ótimo, muito obrigado. Ainda bem que vocês lembraram, porque às vezes eu pergunto em outros lugares, as pessoas não lembram de jeito nenhum. Mas aqui é diferente. Como eu não pedi para ninguém falar assim, ficar só pensando, e eu aqui captei a onda. Olha aquilo que eu falei. Vocês se lembram qual foi a primeira palavrinha que eu usei aqui, que vocês terminaram rindo, se lembram? Hoje à tarde. Esquisito vocês não lembrarem. Né? Pois é, olha que coisa mais esquisita. Essa frase está na abertura, antes de prefácio, antes de tudo, de O Céu e o Inferno. Aí a gente olha para isso e olha para quem foi que escreveu o livro, Allan Kardec, para falar de céu e de inferno. Aí ele começa colocando essa frase de Ezequiel. Mas o que é que tem a ver essa frase com o céu e o inferno? O que é que isso tem a ver com meu pai com 50 anos? Eu considerava ele um velho. Não é esquisito? É esquisito. Porque de repente parece que nada mais faz conexão. A gente, ele conseguiu dar um drible ali. Naquela primeira, segunda, ele forçou a barra, mas chegou. Na terceira, entra com Jesus, vai. Aí agora vem com o livro Céu e Inferno. E é porque a gente está falando do livro dos Espíritos. Por mim mesmo eu juro. E quem foi que disse isso? O Senhor, Deus. Que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Deus disse isso. Então por que ele mata as pessoas? Mas Deus mata? Não. Não, mas aí aqui a gente rapidamente entra. Não, mas ele está falando assim da morte existencial, da morte psíquica, da morte da desvalorização dos valores da vida. Aí a gente entra, todo mundo nessa hora é filósofo. Muito bem. Então vamos, se a gente entrar, considerando que morte é um contexto filosófico e não um contexto real, então o mau caminho também. A vida também. E eu quero que você se converta também. E aí a gente é forçado a pensar, e o que é converter? O que é viver? O que é sair do mau caminho? Porque eu não posso, numa mesma frase, num mesmo contexto, tomar a primeira citação como sendo metafórica, a segunda como sendo simbólica e a terceira como sendo real. Ou eu levo tudo para a metáfora, ou eu levo tudo para o símbolo, eu levo tudo para a filosofia. Aí qual é a minha sugestão? Só leiam 5 vezes O Céu e o Inferno depois que vocês decifrarem essa frase de Ezequiel. E por que Allan Kardec colocou lá em cima logo? Parece que eu vim hoje, não vim para fazer palestra, eu vim só para provocar, né? Esquisito isso.
É muito esquisito. Mas por quê? Porque a gente não entra no âmago da questão. A gente não entra. E aí a gente pode pegar qualquer uma dessas variantes, não vamos ficar aqui, porque só isso aí dá um tema de talvez um seminário. Por que Ezequiel disse isso? O que é que ele quis dizer? E por que Allan Kardec usou isso como primeira citação que tem no livro O Céu e o Inferno? Então a gente pode pegar aqui um raciocínio, vamos pegar um bem simples, bem comum. Deus, bom, não pode ser Deus, porque Deus ele não está me querendo nem morto nem vivo, ele me fez. Se ele me fez, ele já sabe que eu sou. Se eu sou, eu não existe mais a possibilidade de eu ser não sou. Então, eu já não morro. Então, se é Deus, de fato, eu vou tomar esse Deus como sendo Deus. Deus, ele não quer que eu morra, nem que eu seja ímpio. O que é ímpio? O ímpio é um cara legal. Não, o ímpio não é essas coisas tão boas. Ele está meio perdidinho no meio do caminho. Mas Deus, ele não quer que eu morra. Por quê? Porque ele já me criou imortal. Mas ele quer, lá no final, que eu viva. Mas vivo eu já estou. E como ele já me criou e não me vai tirar a vida, então ele está falando de fato de um outro valor, que ele chamou momentaneamente de mau caminho. Mas o que é o mau caminho? Eu poderia psicologicamente dizer que o mau caminho é o desencontro de mim comigo mesmo. Mas aí uma pessoa pervertida diz, mas eu me encontro na perversão. E sabe o que Deus diz? Você está certo. Lógico que a gente toma um susto. Ora, porque foi Ele que me deu o livre-arbítrio. Se Ele me deu o livre-arbítrio, Ele me deu todas as possibilidades e todas as opções. Mas se isso lá na frente eu descobrir que é um mau caminho, eu agora, em vez de dizer que Ele não me quer morto, Ele está me dizendo no fundo que eu estou vivo. E para estar vivo eu tenho que estar num caminho melhor, não porque Ele condenou, Ele me quer num caminho melhor para que eu entre nessa vida real e não na vida de ficção científica. Esse é o raciocínio mais elementar, mais básico, mais rasteiro que a gente pode tirar da relação de Ezequiel. E o que é que isso tem a ver com o céu e o inferno? Tudo. Porque ele começa destruindo a ideia de céu e de inferno, e infelizmente, para muita gente, ele não colocou o umbral no lugar, ele deixou a erraticidade no meio. E onde é que está quem é que está na erraticidade? Espíritos imperfeitos e espíritos quase perfeitos. Todos estamos na erraticidade quando estamos do lado de lá. E ele não quer que você fique no mau caminho. Qual é o mau caminho? Pode ser no mundo mais denso, mas se eu estou no mundo mais denso, vindo de um mais denso ainda, eu estou no bom caminho. Então esse é o mau caminho para quem? Para quem está aqui e não consegue sair. E aí começa tudo a entrar agora no mundo relativo. E dentro dessa relatividade, ele agora traz a condição humana de você ser não mais encarnado, mas a condição humana de onde quer que você esteja. E aí a gente consegue ler o livro inteiro para entender por que ele foi buscar a citação de Ezequiel. Porque ela faz todo sentido para a nossa vida. Ele não quer que eu vá nem para um céu sem fazer nada, nem muito menos para o inferno para sofrimento. Porque ele me quer vivo. E nós sabemos, dentro da nossa pequena percepção individual, que quando a gente sofre muito, a gente não vive. Então ele está dizendo já numa outra situação, eu não quero que você sofra tanto. Eu não quero que você continue nessa angústia que você está. E qual é a angústia? Tudo aquilo que te desarmoniza. Ainda que dentro do seu nível de percepção do que seja harmonia e desarmonia, ainda ali ele não te quer dentro desse nível de desarmonia. Qualquer parte integrante do Espiritismo é por si mesma toda uma ciência, porque se liga ao magnetismo e abarca não só as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades tão numerosas e tão complicadas de obsessões que elas mesmas influem sobre o organismo. Revista Espírita, 1865, Allan Kardec. Será que é por isso que é tão pouco recomendada a leitura da Revista Espírita? Porque de repente Allan Kardec coloca categoricamente uma frase desse tipo. Qualquer parte do Espiritismo, qualquer uma, ela é uma ciência porque se liga ao magnetismo. Evangelização infantil.
Onde é que está o magnetismo? O mais superficial de todos, coloca um professor lá que as crianças não gostem dele, que você vai saber onde é que está o magnetismo. E coloque um professor que as crianças todas adoram, aí você sabe o que é magnetismo. E não é porque um dá mais matéria ou menos matéria, um é mais rigoroso ou outro é menos rigoroso. Por que é que umas crianças choram, mas quando vão para o seu braço, se calam? Por que no seu braço ela encontra um regaço e não encontra no braço do outro? Não é porque ela já me conhece, não, mas é a primeira vez que ela te viu. Eu não sei, mistérios da natureza. Não, é magnetismo o nome disso. Tudo é magnetismo na vida. E se eu quero estudar isso sob a ótica espírita, fica difícil eu chegar a uma grande compreensão sem entender o magnetismo. Portanto, o magnetismo não é para curar num passe. Não é para você ir lá numa cabine e vou te aplicar um passe, vou te aplicar um magnetismo. Não, você está aplicando magnetismo o tempo inteiro. Quando você fala com a pessoa, quando você é grosseiro com a pessoa, quando você é simpático, quando você se dispõe, todas as vezes que você interage com alguém, mas eu nem conheço a pessoa, cheguei aqui no auditório e me sentei do lado, eu estou sentindo uma coisa tão agradável. Sim, e a pessoa que está ao teu lado você conhece, nunca vi. E o que está de agradável? Eu não sei, deve ser o perfume, não, mas eu não sinto cheiro nenhum. Então é o que está vindo dessa pessoa que está me deixando tão bem? Magnetismo. E por que quando eu me sentei ao lado daquela outra, eu preferi mudar de lugar? Pelo mesmo motivo, há uma incompatibilidade magnética. Mas isso é tão óbvio. E Allan Kardec diz que tudo é uma ciência em espiritismo. Allan Kardec, ao contrário de nós, ele gostaria que nós fôssemos mais científicos. Não no sentido de ficar isolados em laboratórios. Mas que tal a ciência do humanitarismo? Da gente ser mais humano de novo. Vamos voltar para o mesmo ponto. Isso é tudo magnético. Você ser humano é você ser um ser magnético. E agora, para a gente chegar aqui para o final, que eu já nem sei como é que está meu tempo, mas se não está perto já se acabou. Na introdução da Revista Espírita. Olha por que eu fico impressionado com esse senhor, por que eu fico impressionado com nós, ou conosco, que já temos o Livro dos Espíritos há tanto tempo, que já temos a Revista Espírita há tanto tempo, e a gente continua marcando passo. O que não se fez e se disse contra o magnetismo, dizia Allan Kardec espantado. E todavia, todos os raios que se lançaram contra ele, todas as armas com as quais o atingiram, mesmo o ridículo, se enfraqueceram diante da realidade e não serviram senão para colocá-lo mais e mais em evidência. É que o magnetismo é uma força natural e que diante das forças da natureza, o homem é um pigmeu semelhante a esses cãezinhos que ladram inutilmente contra o que os assusta. Há manifestações espíritas, como há as do sonambulismo. Deveria colocar aquela quadrinho de novo ali, né? É de espantar uma coisa dessa. O Livro dos Espíritos surgiu em abril de 1857. Em janeiro de 1858, menos de um ano depois, ele começa a escrever Revista Espírita e abre a Revista Espírita dizendo isso aí. Ele é admirado com o que já tinham feito com o magnetismo. Como a dizer, não é justo que a gente perca essa alavanca que nos dá a força de movimentarmos tudo o que quisermos. Não era justo que tivessem feito isso com o magnetismo. Ele seguramente deveria pensar, agora, nas mãos do Espiritismo, o magnetismo voltará agora com toda a força, com todo o fervor, para produzir tudo aquilo que é de se esperar de uma força tão magnânima, natural, da natureza, como é o magnetismo. E nós continuamos vacilantes, continuamos lentos, continuamos duvidando da nossa potência. Isto não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. A gente pode ser muito melhor, a gente pode fazer muito mais, mas muito. Não é um muito pouco, não. Se a gente multiplicar por 10, por 20, por 50, ainda é muito pouco.
Por isso que quando eu comecei a falar aqui, que eu contei do tempo do meu pai e o tempo dos meus filhos, eu coloquei o meu tempo em mim. Meu Deus, 160 anos de Livro dos Espíritos, e o que eu fiz até agora? Eu não estou falando aqui emocionado, porque eu quero emocionar ninguém, não. Me mexe por dentro. O que é que eu, Jacó Melo, o que eu estou fazendo? É absolutamente quase coisa nenhuma. Como acho que já não dá para fazer tudo o que eu deveria ter feito, e tudo que eu ainda gostaria de fazer, uma das formas que eu encontrei foi essa: vamos sensibilizar as pessoas a lerem, refletirem, descobrirem uma potência que está aberta absolutamente para todo mundo. Não tem uma única pessoa destituída desse poder. Era o mínimo que eu poderia fazer em homenagem aos 160 anos do Livro dos Espíritos. Dizer que é possível, é rico, é necessário, é óbvio, é muito forte. É um convite que a gente não deveria faltar. Eu vou até passar disso aqui, eu quero chegar nesse aqui. Lucas 14, 17. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque já está tudo preparado. Quem é o servo que veio até nós? Quem são os convidados agora? Que ceia é esta que já está preparada? Será que isso é um convite para os eleitos que a gente não sabe quem é? Será que não dá para um dia a gente ler isso, olhar? Jesus, será que o Senhor está dizendo isso comigo? Será que a mim que o Senhor está me dirigindo esse convite? E se for, Senhor, o Senhor aceita que eu deixe de lado as minhas mazelas e me aceite a participar deste banquete, já que eu não quis carregar a cruz nos teus passos, já que eu não quis desempenhar a força, o labor de vencer a inércia de uma existência inteira. Jesus, me ajuda, Senhor, eu quero ir para a tua festa. Eu posso até, num arrobo de falta de humildade, dizer: eu nem sei se eu mereço ou se eu não mereço o convite, mas em respeito a ti, que se desenvolveu para me chamar, eu aceito o convite, eu vou. Eu digo isso mais envergonhado talvez do que emocionado, porque há quanto tempo eu já disse para ele: eu aceito o convite. Há quanto tempo a minha mãe me dizia, e eu discordava dela, eu era menino mesmo, e ela dizia: seu compromisso é com Allan Kardec, e eu discordava. Eu dizia: mamãe, eu não tenho nenhum compromisso. E eu brincava: me mostre aí um documento dizendo isso. E ela dizia: você está brincando com coisas sérias. Eu digo: não, é a senhora que está inventando. Eu não me lembro de ter compromisso com ele, e digo até hoje, não me lembro mesmo. Mas eu tenho um comprometimento, é comigo. Quando eu começo a ler essas coisas, eu disse: meu Deus, eu estou vacilando ainda, por quê? E até que eu não me considero uma pessoa tão vacilante, mas eu me descubro sempre com possibilidade de fazer mais, de ter feito mais, e de achar que está muito parado. Um dia uma pessoa disse para mim algo que me foi extremamente ofensivo, e ela não percebeu. Talvez tenha sido um dos momentos da minha vida em que uma ofensa me doeu mais do que muitas outras, mas muito forte. Eu tinha acabado de fazer um seminário, eu estava doente, eu estava naquele momento numas crises de hipertensão, daquelas que poderia dar qualquer coisa de mais desagradável. E naquele dia eu estava com uma bursite, eu tinha que fazer umas demonstrações, e aquilo me doía, mas doía assustadoramente. E quando terminou aquilo tudo, a pessoa chegou para mim e disse assim: você está querendo chamar a atenção de quê? Eu digo: não, estou chamando a atenção para o magnetismo. Você está querendo chamar a atenção para você quer ser o coitadinho. Nossa, eu tomei aquilo como uma ofensa tão grande.
Porque eu nunca saí em busca de que ninguém me reconhecesse por quem quer que fosse, a não ser porque eu tento fazer reerguer uma bandeira que a gente jamais deveria ter permitido ser perdida, que foi a bandeira do magnetismo. Ah, mas a gente tem passes e todo passe tem magnetismo. É verdade. Não, mas o nosso passe é o passe simples. A gente não faz o passe magnético. Não, você está fazendo o passe magnético, sim. Agora, você não está empregando o magnetismo como deveria. Porque na tua casa chega todo dia uma pessoa depressiva. Na tua casa chega todo dia uma pessoa com uma enfermidade que a medicina não está conseguindo dar conta. Todos os dias aportam na tua casa pessoas que as doutrinas psicológicas, psiquiátricas, psicanalíticas não conseguem dar uma solução satisfatória. E a gente vai competir contra elas, vai ser contra elas, vai... Nada disso. A gente está extremamente favorável a tudo isso. Só falta a gente dar a nossa parte de contribuição. E a parte da contribuição já não é mais fazer a ciência, ela está feita. Não é mais preparar o banquete está posto. E o convite está aberto. Venha para a minha ceia. É o que diz o Senhor. Venham para o magnetismo, é o que eu digo. Muito obrigado.